Vamos começar a live. Estamos ao vivo. Boa noite. Gostaria que vocês confirmassem. Vocês estão me ouvindo? Vamos chamar aqui Renato. Boa noite, Raine. Boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá. Como é que tá? Tá tranquilo. Boa noite, Tiago. Minha imagem tá cortada? Como que tá? Não, tá boa. A cabeça. Tá boa. Isso aqui tá Tá só um cortezinho aqui. Mas tranquilo. Qualquer coisa, a gente tá fazendo assim. É isso aí. Boa noite. Vou mandar aí para todo mundo. Vou mandar aqui pro pessoal no privado. Eu já mandei, não sei. Apertei para enviar no balãozinho. Aperte aqui no... Por favor, aperte aqui no aviãozinho. Mande para os seus amigos. Boa noite, Sula. Boa noite, Juliano. Everton. Juliana também. Vamos organizando aqui para a nossa live. A live de hoje é sobre o famoso Salmo 119. Aquele, né? Que sempre tem aquela piadinha, né? Eu vou ler o Salmo 119 todo para vocês. Tem aquela piada do Gago, já viu aquela piada do Gago? Alguém essa? E é o mesmo copo, cara. Ó. É nem a promoção. Eu nem lembro onde eu comprei, acho que foi no Bonanza. Esse aqui eu ganhei. Então, a pessoa comprou no Bonanza. Deve ter sido. Bem, não vou contar a piada do Gago não, mas tem essa piada do Gago e o Salmo 119. E é sempre essa coisa do, né, o Salmo é muito grande, né, tem muitos versículos e ninguém quer ouvir ninguém lendo o Salmo 119, né? Tem sempre essa piada, né? Mas é irônico, né? Que o tema do Salmo 119 é exatamente sobre ler a palavra, né? Pois é. Parece que Deus gosta dessas coisas, né? Ele gosta disso aí. Mas Deus ama ironia. Deus é o mais irônico do universo. Ele ama usar ironias. Ele sempre faz isso, é verdade. Então, vamos mandando para todo mundo, né? O pessoal que conectou vai mandando. Por quê? Porque essa live não vai ficar gravada. Então, se a pessoa não viu, perdeu. Né? Vai perder porque a gente não vai gravar essa live. Então, manda para quem você quer que aprenda sobre isso, alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Então, manda lá que a gente vai estar junto, se Deus quiser, para falar da palavra do Senhor. Cado, tem um pequeno problema. Eu não sei, você tem o esboço da nosso roteiro aí perto, né? Óbvio. Tem aqui no computador aqui. Pronto, eu estou sem computador, então... No meu notebook. Eu não tenho notebook, então eu tive que... eu enviei para vocês e esqueci de anotar fora aí, agora não consigo sair. Se eu sair do Instagram, eu saio da live. Então. Aí tu só cita cada pedaço que a gente for cita, só para eu lembrar do versículo, a gente fala tal versículo, e a gente vai indo. Que aí eu consigo ir me situando aqui. Boa noite, Ani, Rafaela, quem mais chegou por aqui? Rogério, enfim, todo mundo que está chegando aí, boa noite, vamos convidando todo mundo aí que a gente vai começar. E acho que a gente pode começar, né? Sim.
Eu já ia falar, vamos falar sobre algumas curiosidades, né? Primeiro, né, falar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes sobre o Salmo 119. Sim. Tem muita coisa. Boa noite, Bruno, Juliana, todo mundo, boa noite. Ana Flávia, boa noite. Boa noite. Então, o Salmo 119 é um salmo curioso, né? Porque é gigantesco e ele tem um motivo de ser gigantesco, né? Porque ele é um arranjo do alfabeto hebraico, e o alfabeto hebraico, agora eu me peguei, não sei quantas letras tem. São 22. 22 letras, então... Não sei hebraico, mas sei que são 22. Eu ia contar na minha cabeça aqui, mas ia demorar um bocado. Então, são 22 letras até... então, eles arranjam um bloco de 8, né? 8 versos vezes 22. Então, por isso que dá 170 e tantos, né? Eu não sei se a minha internet está ruim, eu estou te vendo todo embaçado. Eu vou tirar aqui daí. Não sei se é a sua. Talvez seja a minha. Talvez seja a minha. Deu uma cortada aqui. Ok. Perguntar se o pessoal está... Não sei se é a minha. Eu estou ouvindo. Quer dizer, agora não estou. Beleza. Eu pus na 4G porque, de toda forma, não corre o risco. Então, vi que chegou mais gente aí. Pedro, outro Pedro. Agora, a qualidade só está um pouco ruimzinha. Eu acho que vai melhorar. Tá. Deu uma melhorada agora. Sim, então, aí o Salmo 119, ele é um acróstico, como chamamos, né? Com as letras do alfabeto hebraico. Por isso que a gente encontra, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, né? Então a gente vai encontrando as letras e todas as primeiras letras. Obviamente a gente não consegue perceber isso no português, porque no português é diferente, né? Mas no alfabeto hebraico, se a gente pega a Bíblia hebraica, a gente consegue perceber essa nuance do texto, que é muito interessante. Poesia, né? A poesia hebraica é diferente. Uma sugestão para os tradutores aí, por favor, façam o Salmo 119 acróstico. Cara, se o cara conseguir isso aí... Acho que é impossível, né? Porque são letras hebraicas, né? Isso, não dá para ser ABCD. Não. Eu lembro que a gente tentou uma vez fazer algo assim. Eu tentei como que ir tentando arrumar no hebraico nessa ideia de pôr, mas no meu escopo do português falta palavras. E tem coisas que não traduz, então não dá. Por mais... Não dá porque o idioma é hebraico, né? Então não tem como você copiar a mesma coisa. Até a quantidade de letras são diferentes, né? Sim. Nós temos 23 e 26 letras. Não tem nem como. Sim, não bate. Ainda tem isso aí. E tem, por exemplo, a letra J na nossa que não tem no deles. Então, eles têm umas letras esquisitas que a gente não tem. Enfim, no final das contas não vai dar, não vai ter como. Então, é uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Fomos vencidos pelo idioma. Outra coisa curiosa, né? É a autoria, né? Eu estava dando uma olhada, né? Existe uma certa discussão, né? Na possível autoria. Eu achei até interessante que teve gente colocando Esdras, né? Tem gente como um dos autores, né? Tem gente que põe Daniel também como autor do Salmo 119. É interessante pelo contexto do livro de Esdras e Neemias, né? Que fala sobre isso, né? Fala sobre de que eles iriam seguir as leis, os mandamentos, né? Até o fim, né? Eles fazem um voto, né? Para isso. E meio que conversa um pouco com o Salmo. Sim. Mas até o Salmo, se fosse antes, até o Salmo seria uma inspiração para eles tomarem essa decisão, né? Eu acho que o Salmo 119 é tipo a carta aos Hebreus do Novo Testamento. A gente tem muitas evidências que atiram para todos os lados. E aí a gente nunca sabe com quem ficar. Então, o autor dos Hebreus vai dizer, foi Paulo, porque olha como Paulo escreveu. Mas, poxa, porque que só nessa carta ele não se apresenta? Ele se apresenta em todas as cartas, porque só não nessa, né? E aí vão ter, não, foi Barnabé, não, foi Silas, não, foi Priscila e Áquila. Então, assim, e aí a gente vai vendo, né, como as pessoas vão no achômetro, e eu penso que o Salmo 119 é a mesma coisa. A gente vai rodar, e no final das contas a gente vai dizer, Deus o sabe, porque não dá para saber. Então, é interessante isso, porque alguns vão atribuir a Davi, né, o grande escritor dos Salmos, o rei Davi, mas
outros vão dizer, cara, a gente não sabe, não dá para saber. Inclusive, a NVI, né, ela não põe nada, né, porque não tem nenhum salmo sobrescrito, não tem nada em cima, e também não tem dizendo de quem é nem para quem é, né? Então, eles deixam no ar, como muitos outros salmos, a gente não sabe a autoria, esse é um deles. O Salmo 119. Outra coisa interessante, eu não soube disso, mas eu gostei dessa informação que tu trouxe, cara, do tempo que a gente gasta para ler o Salmo. Como é que é esse negócio aí? Sim, se você acha que o Salmo 119 é muito longo, você só gasta 18 minutos lendo esse Salmo. Então não é tanto tempo assim, né, que você gasta, né? Então, eu acredito que se você tiver um pouco de força de vontade, você consegue ler tranquilo esse Salmo. Assim, ler, né? Mas estudar esse Salmo demora mais um pouquinho. Mas vale muito a pena dar uma lida nesse Salmo, dar uma lida melhor nele, né? Não só passar, né? Como se fossem como é a genealogia de Levítico, né? De Números, Deuteronômio. Mas dá para assim, você fazer uma lida tranquila, né? Não é um monstro como as pessoas pintam por aí. Sim, é verdade. E, cara, 18 minutos, o que é que você faz 18 minutos, né, cara? Hoje a gente vê vídeos na internet nesse tempo. Lê um salmo, né? É interessante. E como a gente falou antes, o salmo que ele ressalta a importância da palavra de Deus, ele é extenso. E se a gente mergulha nesse salmo, a gente vai perceber o quanto que esse salmista, e aí você que vai querer dizer se é Daniel, se é Davi ou Esdras, não importa, mas esse camarada que escreveu o Salmo, ele valorizava demais a palavra de Deus e a palavra de Deus agia poderosamente na vida desse camarada. Então, é um negócio absurdo que a gente encontra aqui, né? E que a gente consegue aprender em 18 minutos. Consegue ter contato, né? Não vou dizer aprender em sua totalidade, mas ser abençoado com a leitura do Salmo. 18 minutos. É muito, muito interessante. Eu não sabia disso. Eu gosto desses negócios de quanto tempo dura, tal, não sei o quê. Eu vi que parece que Apocalipse são 3 horas. Você lê numa sentada assim, 3 horas. Mas é um negócio assim. Eu estava vendo, para ler a Bíblia toda são 71 horas. Não sei se você já viu, assim, você não está lendo uma só vez, né? 71 horas de uma só vez, né? Por isso que nós temos esses estudos, né, de você ler 4 capítulos por dia e tal, porque pensa muito nessa questão do tempo, né? Mas é interessante porque eu não sei se você já viu uma pregação, né, que o cara fala, né, se você assistiu tal série, dá para ler a Bíblia 2 vezes, 3 vezes. E é meio isso, né? A gente pensa assim, eu vou maratonar Netflix a final de semana todo, mas talvez no final de semana todo você consiga ler, sei lá, a metade do Antigo Testamento, só no final de semana. Eu me lembro... Boa noite, Bruno. Eu me lembro de um irmão que ele falou que tinha um grupo que eles se reuniam tipo, no final de semana e liam tipo, o Novo Testamento todo. O dia todo, só ler. Só leitura. E eles todos juntos liam, sabe? Achei bem interessante isso, né? É possível, dá para fazer. Basta você querer, né? Sim, legal. Mas vamos seguir adiante. Vamos tocar a bola e vamos embora. Já bateu o tiro de meta, né? Agora vamos pro meio de campo e seguir adiante para fazer o gol. Né? Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre o Salmo, né? Porque ele fala sobre a palavra de Deus. Eu não sei se tu já quer entrar no próprio Salmo, mas tem uma coisa interessante que eu vi que eu não tinha percebido isso, já tinha entendido, já tinha percebido parcialmente isso, mas todo o versículo, exceto 2 versículos do Salmo, eles falam sobre a palavra de Deus. E eu fui dar uma lida realmente, todos os versículos ou usam a palavra lei, ou testemunhos, ou preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra ou ordenanças, né? E todos os versículos usam uma dessas palavras aqui. E apenas o Salmo
o versículo 122 e 132 não tem nenhum desses sinônimos. Então, dá para ver que foi um trabalho bem primoroso do salmista, porque ele fez um salmo acróstico, né, que já é complicado. Não somente acróstico, mas são 8 versos, né, usando aquela palavra, né, do acróstico, do alfabeto. E além do mais, ele inseriu dentro de cada verso a palavra, o preceito, né, ou palavra, e por aí vai. Algum sinônimo de palavra de Deus, né? Então você vê que não foi tão simples assim o trabalho desse salmista. Né? Negócio de Inspiração poeta. divina. É verdade, cara. A gente escuta, né? Nós somos nordestinos, mas esse artista ele é aclamado no Brasil inteiro, né? Alceu Valença, né? Aí os caras escrevem umas músicas meio sem pé nem cap. Tu vens, eu já escuto os teus sinais, né? Na Bruma Leve das Paixões, não tem nada com nada as músicas, né? A gente fica, nossa, que coisa maravilhosa, né? Escuta Djavan para você ver se alguma música de Djavan, de Jorge Vencido, escuta para você ver se alguma música faz sentido. De Legião Urbana, não faz muito sentido não, é um negócio meio sem pé nem cabeça, mas a melodia é legal, o toque do violão é legal e as frases causam impacto. Veja esse salmo, é coisa de doido, cara. Eu fico imaginando, porque salmo eram orações e louvores, eu fico imaginando isso sendo cantado. Que coisa linda que não era, né? Assim, a gente não tem indicação de que esse salmo fosse um salmo de canto, né? A gente não vê o selar, né? Aqui no meio dando a marcação de tempo, a gente não vê dizendo se é para contar com instrumento de corda ou não, alguma coisa, a gente não vê isso nesse salmo. As instruções. Sim, mas que coisa legal, né, cara? É muito trabalho de dedicação do autor e a inspiração de Deus percorrendo cada linha, de cada início de frase, de cada bloco de 8, é coisa fina, é negócio de Deus mesmo. Legal. Sim. Tá, eu vou falar aqui o teu resumo. Né? A primeira parte do resumo é versículos 1 ao 4. A palavra de Deus promove felicidade. Eu estava pensando, né, quando eu pensei nesse versículo, o que o salmista diz que a palavra de Deus faz. Então eu fiquei olhando aqui, batendo o olho no texto, eu digo, olha, ele disse que faz isso. Ele disse que faz isso. Ele disse que faz isso. Obviamente que se você vai pegar, cada versículo tem a palavra, o mandamento, o preceito, o estatuto. Se você vai pegar cada versículo, você vai ficar até 2034 fazendo exegese desse texto. Mas, de maneira geral, né, esse primeiro pedaço, né, então, eu quis ressaltar coisas que o salmista diz que a palavra faz com ele e para com aqueles que seguem a palavra de Deus. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? É felicidade. Então, a palavra de Deus, ela traz felicidade. Ela faz com que nós sejamos felizes. Na linguagem do Novo Testamento, na revista atualizada, bem-aventurados. Né? Então, quem segue a palavra de Deus é feliz. E é feliz no patamar de Deus. É feliz conforme Deus. Porque eu posso ser feliz conforme o meu pensamento. Então, para mim, qualquer coisa tá bom, eu vivo do jeito que eu quero e eu sou feliz. Mas ser feliz pela ótica de Deus, pela ótica de Jesus Cristo, precisa estar fundamentado na palavra dele. E o salmista vai dizer que quem segue a palavra de Deus é verdadeiramente feliz. Verso 1, né? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Então veja, como são felizes, como são felizes, como são felizes. Quem segue a palavra de Deus é feliz da vida. É feliz da vida, né? Então, às vezes a gente fica buscando felicidade, procurando felicidade. Eu quero ser feliz, quero ser feliz.
parece que é muito mais simples do que o que a mídia pinta pra gente, do que o que a sociedade pinta pra gente, as tendências pintam pra gente. Parece que é muito mais simples, não é Sim. verdade? Obedecer. Obedecer é o que dá felicidade. Simples, né? Simples assim, e a Sim, gente complica tanto, né? A pois é. Elaine, boa noite. Tem Graça e gente, paz. amém, tem gente que paga sei quantos mil para fazer um curso no final de semana aí, tem uns nomes, né? Método não sei o quê, método não sei o que lá. O cara paga, né? Alguns R$ 1.000, né, para ir fazer curso para descobrir, para destravar a fórmula da felicidade na vida dele. E o salmista diz, é muito simples, cara. Olha, anda conforme a lei do Senhor. Se você vive buscando fazer, colocar em prática os estatutos de Deus e buscando o Senhor de todo o coração, você é feliz. Uhum. Sim. Então a palavra de Deus, ela traz felicidade para minha vida, para a vida de todo mundo. Todo aquele que pratica, que busca viver conforme a palavra de Deus, essa pessoa é verdadeiramente feliz. Feliz de verdade mesmo, não é mentira, feliz de verdade. E o que mais, cara, que a palavra faz com a gente? Conforme esse Salmo 119. Ela faz muitas coisas, mas no Salmo 119, né? Estamos analisando o Salmo. A palavra de Deus promove pureza. Versículo 9. Pois é, essa frase é a frase típica do acampamento de jovem, né? Quem já foi? Agora que eu lembrei. Quem já foi no acampamento de jovens da igreja, essa frase aqui já foi tema de muitos acampamentos, de muitas palestras de jovens, né, nas igrejas. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Essa é uma pergunta retórica do salmista. Como é que a gente vive de maneira pura? Ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz pureza. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, né, cara? Porque hoje, no mundo impuro que a gente vive, né? No mundo imoral, no mundo onde... Olha as redes sociais, cara. Eu tava vendo esses dias. Nossa. Talvez você tenha visto alguém aí, se alguém viu, comenta aí. É um repórter entrevistando uma criancinha. Ele disse, canta uma música aí de São João, não sei o quê. Chegou a ver esse vídeo aí, não? Canta uma música aí de São João. Acho que eu vejo tão pouca coisa. Uma festa de São João da escola, alguma coisa assim. Ele falou, canta aí, não sei o quê. Uma criança, acho que tinha, sei lá, cara, 5 anos, 4 anos, não sei quantos anos. Pequena criança. Começou a cantar, como que era a música? Era Botadona, Botadinha, não sei o quê. Tipo, uma música pornográfica, assim, sabe? Que esses caras aí cantam. Uma criança de 4 anos, cara, cantando um negócio desse. Olha, isso comentou aí. Falou. Eu vi isso. É uma música de Zé Felipe, bota em mim, não sei o quê. O cara pediu para ela cantar a música de São João, meu irmão. A criança, se fosse em outros tempos, a criança cantava. Mas por quê? Porque essa criança não aprende Pedro, Tiago, João no barquinho. Ela não aprende isso. No mar da Galileia. Aí o que é que ela canta? Ela canta essas porcarias. Por quê? Porque a palavra de Deus não está no coração dessa criança. Isso é do adulto também, do adolescente, do jovem. Esse texto aqui vai falar do jovem, né? O jovem é aquele nécio, é aquele que a cabeça dele é meio virada, ele não, só faz decisão errada, né? Ele tenta não levar em consideração a opinião dos outros. O jovem é meio cabeça dura, né? Mas isso se aplica para tudo, cara. Tem velho que é imoral, tem velhinha que é imoral também, tem criança, né? Então veja só, como é que a gente se livra dessas coisas? Você pode querer quebrar o TikTok, bloquear o celular, quebrar a tela do celular e se esconder dentro de uma caverna. Não vai mudar nada. Você vai evitar. Para se manter puro, tem que viver de acordo com a palavra. A palavra de Deus, ela faz com que a gente viva puro. Então, se a gente está enfrentando algum tipo de dificuldade nesse sentido, acho que a gente é importante recorrer para a palavra. Filipenses, né? Paulo diz, tudo que é puro, tudo que é amável, digno de louvor, né? Se alguma glória há, pense nessas coisas. Né? Viva de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus traz pureza. Porque, especialmente porque o jovem é aquele momento, né, onde ele está começando a tomar decisões para a sua vida, né? E ele precisa
tomar as decisões por si só, né? Quando é criança, o pai é que vai tomar as decisões, né? Vai dizer o que é que a criança deve fazer. Mas quando é jovem, ele precisa de uma orientação. E a orientação tem que ser pela palavra, né? Tem que ser na palavra. Pois é. Então, a gente já viu, né? A palavra de Deus, ela nos dá felicidade, ela nos traz felicidade, ela nos traz pureza. E o que mais que a palavra de Deus nos traz? Liberdade. Liberdade. Versículos 45, 44 e 45. Pois é, se você vai passeando durante o Salmo, você vai perceber que muitas outras coisas a palavra faz, né? Só que aí a palavra de Deus traz livramento, a gente vai ver isso também está aqui, mas de maneira mais simples, né? Verso 39, né? 44 e 45. 44? Uhum. Olha aí. Obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre, andarei em verdadeira liberdade. E por que ele vai andar em verdadeira liberdade? Pois tenho buscado os teus preceitos. Se a gente for no sentido filosófico de liberdade, né? É loucura isso. O que é liberdade? É isso, né, cara? Ele está dizendo, eu fico livre quando eu me amarro na sua lei, né? Interessante isso, porque o conceito de liberdade é você estar debaixo do jugo de Cristo, que é leve, o fardo é leve. Lembra? Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo que é leve. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Né? Então, veja, ele está dizendo, quando eu vivo a tua lei, é aí que eu sou livre. E hoje a gente escuta exatamente o contrário. Liberdade é fazer o que eu quiser. Liberdade é não ter lei. Liberdade é não ter lei. Se eu quiser ir para lá, eu vou. Se eu quiser falar isso, eu falo. Se eu quiser ir para... Então a gente está com esse negócio meio deturpado. E o salmista, muitos anos atrás, ele já vai dizer, olha, na verdade, ser livre é viver de acordo com a palavra do Senhor. E eu não sei exatamente como está no original, né? Mas nessa minha versão diz que ele andará, né? O 45, andarei em verdadeira liberdade. Eu acredito que ele sabia que existiam outras liberdades, né? E ele fala que essa de seguir os preceitos é a verdadeira. Sim, né? A ideia é de um espaço amplo. A ideia é de um lugar aberto, grande, que ele pode ir lá, ir para cá, ir para lá, ir para lá. É verdadeiramente amplo, é como um caminho grande. Essa é a ideia, né, no texto, né, no idioma original, essa ideia, né, de algo espaçoso, não é algo que ele está enclausurado ali, algo que ele tem essa liberdade. Né? Então, vê que negócio interessante. Ele disse que ele tem a verdadeira liberdade quando ele anda e busca os preceitos de Deus. Isso é verdade. E Paulo está nessa sintonia, né, no Novo Testamento. Ele disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, lá na carta aos Gálatas. Né? Então, e como é que a gente é liberto e é escravo de Cristo? Né? A gente é servo de Jesus, mas a gente é a pessoa mais livre que existe na Terra. Como é que pode? Né? É interessante isso, né? Isso, eu estava pensando aqui, isso continua tão atual, né? Tão atual, todo mundo buscando a liberdade e está aqui dizendo, é seguir os preceitos. Sim. Assim, e fica você é livre. Um recado para as pessoas que talvez estão aqui, talvez não são cristãos ou algo desse tipo. Cara, se você quer ser livre, de verdade, não é essa liberdade que o pessoal prega aí, essa liberdade fajuta, essa liberdade que vai até tu concordar com ele, senão ele te corta no meio. Né? Essa liberdade que é uma pseudo-liberdade. Não é disso aí que a gente está falando. Está falando da verdadeira liberdade, a liberdade da alma, a liberdade do espírito, a liberdade da mente, do coração, aquela que ninguém jamais vai conseguir te enclausurar novamente, ninguém vai conseguir te oprimir novamente, porque Cristo te libertou. É somente em Jesus e seguindo os preceitos de Deus. E o salmista vai dizer que a palavra faz isso. É coisa de doido, né? A palavra tem esse poder. Jesus disse isso, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
conhecereis dele. Uhum. E conhecereis a verdade, a tua palavra é a verdade, João capítulo 17, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus tem esse poder. Às vezes a gente subestima o poder da palavra de Deus. Olha que coisa poderosa. É a palavra de Deus. Ela tem poder de libertar cativos, de quebrar cadeias, né? De tirar pessoas do reino de Satanás e trazer para o reino da maravilhosa luz de Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que coisa legal. E além disso, né, ela traz esperança, né, no versículo 49. Lembra-te da tua palavra, lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Esperança. A palavra de Deus dá esperança. Né, cara? E eu vou te falar, hein? Eu vou começar com essa pegada um pouco mais evangelística. Talvez você pode pensar sobre algumas promessas, cara, que a gente tem na palavra de Deus que nos dá esperança. Mas, cara, quantas pessoas não estão aí sem esperança? Quantas pessoas estão aí querendo se matar? Né? Pessoas que não veem sentido para a vida, acham que não tem sentido, que as coisas não, né? Que chegou o fim da linha. E se a gente lê a palavra, e aí eu acho que eu vou por dois caminhos aqui. Eu diria, primeiro, se você está aqui e você acha que não tem saída para você, leia a palavra de Deus. Conheça Jesus Cristo, leia os evangelhos. Essa palavra pode te dar esperança se você tiver fé. Ela pode alcançar o seu coração se você tem fé. E você vai ter esperança não somente para essa vida aqui, que é uma vida caída mesmo, cheia de desgraças, mas para a vida eterna. Então a palavra tem esse poder. E segundo, eu iria também pelo caminho de nós que conhecemos a palavra, para levar essa palavra para aqueles que não têm esperança. Então às vezes a gente fica, puxa, eu não sei o que falar. Fulano de tal está numa situação assim, eu não sei o que falar. Beltrano está numa situação, eu não sei o que falar. Ou tem uma pessoa que sempre posta coisa na minha rede social, eu não sei como falar com ela. Leia a palavra. Se a gente abre a Bíblia, recorta um pedaço da Bíblia e fala para aquela pessoa, a gente está levando palavra que dá esperança. Né? Promessas que dão esperança. Então, acho que interessante isso desse texto, que a palavra de Deus faz a gente conseguir respirar aquele fôlego, né? Para seguir adiante na vida. É interessante nesse salmo, né? Porque ele não é reto, né? Ele não é fleto assim, né? Primeiro ele está falando de alegria, né? Ele começa falando de alegria. Alegria, feliz é aquele que segue a palavra. Depois ele desce, né? Ele fala sobre... Porque ele não fala assim de uma esperança... Ele fala de uma esperança, aí no versículo 50 ele fala: este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. A 51, né? Ele fala dos arrogantes. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Então ele fala sobre alegria, aí depois ele fala sobre... os arrogantes estão aqui me zombando, né? Eu estou no momento que eu preciso de sofrimento, onde eu preciso de consolo. Então, você vê que a palavra, ela faz parte de tudo, né, assim, da vida, né? Ela dá alegria, né, mas ela me instrui porque eu sou um jovem, né, como a gente viu, né? E agora ela também me dá consolo e me dá esperança. Então, é interessante porque a palavra de Deus é para todos os momentos, né? A palavra de Deus não é para fazer aquela roleta, né? A roleta russa. Como é que chamava mesmo? Bibliomancia, né? Bibliomancia. Macumba gosta. O cara abre a caixa. Onde você abre e ela vai mostrar alguma coisa. Ela é para todo momento da sua vida, né? Ela é para momentos de alegria, onde você tem que se regozijar disso. E é engraçado porque no verso anterior ele já fala da alegria, né? Mas aí depois ele cai no agora os ímpios estão zombando de mim, né? E é isso, a palavra também dá
esperança, né? Esperança e consolo no sofrimento, né? Quantas vezes a gente já passou por momentos difíceis, né? Onde a gente não sabia nem o que ia acontecer no dia de amanhã, né? Tão difíceis que são. Sim, eu E a gente lembro. não tem esperança nenhuma. Sim, eu lembro Sim. de quantas promessas que nós temos que dão esperança. Jeremias fala disso, né? Eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança, Lamentações capítulo 3, né? As misericórdias do Senhor se renovam, tal, tal, tal. Mas veja, se você lê o Novo Testamento, cara, olha, não vai ter mais doença. Vamos reinar com Cristo, um corpo ressurreto, em glória. Os ímpios serão punidos, Satanás será destruído. Olha o quanto de promessas que estão na palavra. Isso aí não foi ninguém que me revelou na minha cabeça, não foi um sonho. Estão na palavra. E eles nos dão esperança. Nos dá esperança. Uhum. E o que mais que a palavra nos dá, cara? Nos traz o que mais? Sabedoria. Isso aí tem vários versículos, né? Aí, Mas o descrito é 97 ao 104. pois é, nos dá sabedoria. Esse negócio que falta tanto para mim, muitas vezes. Eu separei a perícope inteira, né? Que é do verso... Todos que estão com a letra M, né? Do hebraico, letra Mem. E do 97 ao 104. Mas se a gente ler rápido, olha como eu amo a tua lei. Quer que eu leia? Vai lá. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Ele vai dizer, né, como que a palavra de Deus age e dá a ele conhecimento para todas as áreas, né? Ele vai dizer que ele ganha conhecimento porque... Agora, veja, eu acho que a chave está no verso 97. Acho que a chave está aí, né? Ele diz, olha, como eu amo a tua lei. Eu acho que esse pedaço daí, a parte B, vai dizer, ó, medito nela o dia inteiro. Aí não tem como, meu amigo, você dá mancada. Não tem como você dar um negócio errado. Não tem, porque se você medita o dia inteiro nessa palavra que é santa, que é cheia de sabedoria, a fonte de toda a sabedoria do mundo é a palavra do Senhor. E é o Deus que fez a palavra, então nós temos acesso ao Deus que fez a palavra e a palavra dele. Então, veja, se a gente meditar, né, se a gente pensa na palavra de Deus o dia inteiro, aí ele é mais inteligente do que os inimigos, ele é mais inteligente do que todos os professores, né? O verso 99 vai dizer isso. Ele vai dizer que agora uma coisa, meditar não é meditação de yoga, não, viu, pessoal? É bom explicar isso aí. Explica isso aí. E nem aquela meditação para você tirar foto, não. Tem muita gente que tira foto meditando, né? Meditando, entre aspas. É verdade. Mas meditar é você refletir, né? É você passar o tempo pensando e como é que chama? Ruminando, né? Ruminando a palavra, né? E ele diz que assim ele consegue ser mais sábio que os próprios anciãos, né? Os velhos, né? Sim. Então, é uma coisa, né? Nem todo idoso é sábio, né? Sim, sim. E é interessante a imagem do ancião nesse contexto aqui. O ancião, se você caça no Antigo Testamento, você vai ver, o ancião é aquele que é o sábio. É aquele que está na condução das sociedades, né? Os anciãos, eles têm essa responsabilidade. Então, esses caras eram quem tomava decisões difíceis, esses caras eram aqueles que
que tinham uma sabedoria. Por quê? Porque tinham uma experiência, porque tinham vivido mais, né? Esses eram os homens, né? E ele está dizendo que, pelo fato de ele meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ele fica mais sábio do que isso. É interessante, eu acho que ele vai dizer que fica mais sábio do que os inimigos, mais sábio do que os próprios professores dele, mais sábio do que os anciãos, né? Então ele vai ter essa... Tá saindo a minha cachorra latindo aqui? Tá, mas não tá atrapalhando, não. Ela nunca late, eu não sei por qual razão ela tá fazendo isso. Vai ser um gato. Pois é. Então, mas veja... Ah, tá explicado. Tem alguém lá na frente, na minha porta, por isso que ela tá latindo. Então, veja, a palavra de Deus, ela... Ancião entre os pecados, está quase lá. Ministério Cantares falou. Então veja. Eu não sou mais jovem, não, viu? Verdade. Adriano. É verdade. Se esconde atrás do nome Ministério Cantares, não? É verdade. Então veja, a palavra de Deus dá sabedoria, né, para que a gente possa ter, saber como andar, né, saber como. Uhum. E eu acho que o Novo Testamento vai por esse caminho, na Epístola de Tiago, né? Mas ele vai falar sobre a sabedoria nas provações, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus nas provações. Mas eu penso que esse pedido pode se estender a tudo. Se a gente quer sabedoria, só lê a palavra. A palavra de Deus, a gente tem essa fonte de toda a sabedoria. Tem uma pseudo-sabedoria, né? Que vem dessa coisa da experiência, né? É algo que eu converso muito com os irmãos. Eu sinto falta de pessoas abrindo a Bíblia para aconselhar, né? Há muito conselho que é dado por uma sabedoria que vem do mundo, sabe? É verdade. E o salmista diz, a minha sabedoria vem da palavra. Então, eu preciso estudar a palavra, eu preciso meditar na palavra, ruminar a palavra dia e noite para ter sabedoria. Né? E quando eu for ensinar para as pessoas, tem que ensinar a palavra, né? A sabedoria que vem da palavra. E não, sabe, o que eu acho que tem aparência de sabedoria. É verdade. Eu acho que fica sem respaldo, talvez, dessa palavra, né? Se a gente dá só a nossa opinião, então acho que é melhor a gente sempre fundamentar na palavra de Deus. Eu achei legal isso aí que você falou, a minha sabedoria está na palavra, né? Se eu faço algo, é porque a palavra diz que é para eu fazer. Se eu não faço, é porque a palavra diz para eu não fazer. Muito interessante isso aí. Eric, boa noite, todo mundo que está sendo aí, bem-vindos. Essa pergunta de Eric, cara, depois tu anota aí, e aí tu vê no privado, mas é uma dúvida sobre isso. Depois tu olha lá na conversa. Mas... Mentais. Ele mandou um negócio lá no privado, depois dá uma olhadinha lá. Eu falei, Cado entende melhor do que eu disso aí, então depois dá uma olhada lá. E o que mais? Vamos seguindo adiante. O que tem mais aí? Luz para a vida. A palavra de Deus traz luz para a vida. Versículo 105. Pois é. Às vezes a gente vive num caminho sem rumo, sem direção, sem expectativa, sem saber para onde vai. Eu já fui essa pessoa, cara. Em uma fase da minha vida, eu não sabia para onde eu ia. Não fazia sentido. Não fazia sentido o que eu fazia. Era um negócio sem pé nem cabeça. Eu não sabia para onde eu estava indo. Até que eu encontrei com Jesus, ou não sei se foi ele que me encontrou, né? A gente acabou se encontrando aí. E aí, a palavra de Deus e é essa ideia. É uma lâmpada que ilumina o caminho. Meu amigo, se você já fez trilha de noite, se já tentou entrar num canto que não tenta andar de noite no escuro, meu irmão, sem uma fonte de luz, sem uma lâmpada, sem uma lanterna, sem uma vela, você apanha, cara. É difícil demais. E ele está dizendo que a palavra faz isso com ele. A palavra ilumina. Muito interessante. É interessante
muitos versículos falam sobre isso, né? Essa sensação de você estar no escuro, né? De você estar perdido, né? Eu imagino isso. A gente não tem... É muito difícil a gente ter essa sensação de estar no escuro. É engraçado porque acho que toda casa que eu morei, eu tive problema com luz. Porque eu só consigo dormir com tudo apagado e fica lá a luz do poste, né? Iluminando tudo. É muito raro a gente ter essa experiência de tudo escuro, porque praticamente todas as ruas são iluminadas. Né? É muito raro você morar num lugar onde seja totalmente escuro. Né? Só para quem mora no sítio, né? Mora mais afastado e tal. Mas é muito raro. Né? Mas essa sensação de estar no escuro para a época do salmista, né? Aí, independente que seja Davi ou até Esdras, não tem essa coisa de postes na rua, né? Então, deu noite, tá tudo escuro. Então, a única coisa que iluminava era uma lanterna, né? Não tinha a lua cheia talvez iluminasse alguma coisa, né? Mas a única iluminação que teria seria uma lanterninha, né? Que você colocaria lá para você ver o caminho, né? Se você fosse sair na rua, alguma coisa assim, para você iluminar. Só tinha isso, a única alternativa, né? Que tem. E ele fala que a palavra é como essa lâmpada, né? Que é a única alternativa que tem, a única opção que tem. E você andar no escuro é usando essa palavra, né? E eu lembro de um post que eu fiz sobre até o bússola da Bíblia, né? Que é muitas vezes a sensação de muita gente estar no quarto escuro, né? Tá perdido, né? Você não sabe para onde é que vai, né? Eu acredito que essa sensação, né? De você estar no escuro e não ter nada, não tem nada para lhe ajudar a se guiar. Só a palavra. Só a palavra. Aí vem alguém falando sobre um pensamento de uma doutrina religiosa, aí vem outra pessoa falando de uma religião diferente, né? Aí vem gente oferecendo a salvação de uma maneira, a salvação é de outra maneira, e você fica perdido. E muitas vezes o mundo religioso é isso, né? Você fica perdido no escuro. E somente a falar. A palavra é essa lâmpada. Né? Então, se você está procurando a verdade, né, use a palavra. A única coisa que tem. A única coisa que ilumina o caminho é a palavra de Deus. Sim, e eu acho que uma coisa interessante também, cara, é que o que acontece? A lâmpada, fisicamente falando, né, e também usando essa ilustração da palavra, é um instrumento pelo qual você consegue ver as coisas. Então a gente tem que usar a palavra de Deus como um instrumento para ver o que está vindo adiante. Porque se a gente usa a nossa ideia, a nossa mente, a nossa sabedoria, a nossa esperança, a nossa experiência, o conselho da nossa gente, dos nossos amigos, para ver o mundo, a gente vai ter um tipo, a gente chama isso na teologia de cosmovisão. A gente vai ter um tipo de cosmovisão. A gente vai enxergar o mundo de um jeito. Mas aí se a gente põe a palavra, aí a gente vai ver aquilo de outro jeito. Porque essa lâmpada ilumina diferente do que as outras lâmpadas iluminam. Né? É como aquela lâmpada dos camaradas que fazem perícia, né? Aquela luz luminosa, né? Que ele bate lá e bate, e dá para ver coisas que você não vê a olho nu, né? Que você não consegue ver porque está escondido, tá, né? Tá camuflado. Então, a palavra, né? É o instrumento pelo qual a gente olha o mundo e ela ilumina tudo ao redor por causa da luz. Eu penso que isso tem a ver com Deus. A gente encontra isso no Novo Testamento. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 de João, capítulo 1. Né? Então, ele veio para testificar a respeito da luz. João, capítulo 1, João Batista falando a respeito do Cristo. Né? Então, aquele que habita em luz inacessível, né? E olho nenhum viu, né? 1 Timóteo, capítulo 1. Então, veja, a gente tem tudo isso que tem a ver com luz, com Deus, e a palavra é o reflexo desse Deus. Muito interessante, muito interessante. E o que mais que a palavra traz para a gente? É um instrumento de
louvor, 171, 172. Pois é, eu pensei nisso, porque, olha, eu vou começar falando que eu vou jogar um negócio para você, eu vou jogar peteca e você bate do outro lado. Você lembra de uns cânticos muito famosos nas igrejas de Cristo no passado? E esses cânticos, eles falavam sobre, eles chamavam, era um CDzinho com uma flor em cima, CD Não Temas, e ele era a Bíblia cantada. Lembra desse CD? Sabe disso é Adriana, ajuda aí, Adriana. Mistério Cantares. Você deve saber mais que eu. É muito antigo, cara. É um negócio. Minha mãe ouvia quando eu era criança, né? E ele canta a música. E a maioria dos versículos que eu sei decorados até hoje, eu sei Apocalipse 21, Salmo 23 inteiro, grandes pedaços de Isaías, de Jeremias, enfim, um monte de salmos, porque eu cantava essa palavra de Deus. E tem melodia, e tem ritmo, né? Então a gente canta e aí a gente aprende. Tem um irmão na Igreja de Cristo chamado Joseph, que ele é fã de fazer isso. Ele pega um texto, põe uma musiquinha dentro, né? E a gente canta, a gente canta e a gente aprende a cantar a palavra de Deus. Não adiantou não, a gente viu. Ele passou escondido aí, parecia um FBI. Ele nem tá ouvindo, ele tá de fone de ouvido. Mas veja, e eu penso que é isso. Eu penso que quando o salmista diz isso, né, é o verso 172, né? 171, 172. Meus lábios transbordarão de louvor. 172. A minha língua cantará a tua palavra, né? Então ela vai cantar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer, as promessas de Deus, os milagres de Jesus, quem foi Jesus, né? Então a gente pode usar a palavra como um instrumento de louvor. E eu, Renato, particularmente, acho extremamente mais edificante os cantos que a gente canta louvando a Bíblia do que esses cânticos mais modernos. Então, eu acho que eu iria por aí. Essa é outra coisa que a palavra nos traz também. Sim. Eu já ouvi falar de que no Antigo Testamento, acho que foi Rodrigo Silva que falou sobre isso, né? Que quando se usa essa forma cantada, era para se decorar mais fácil, né? Sim. Então, quando tem... Por isso tem acróstico, né? É mais fácil decorar um acróstico do que... Porque, na verdade, foi bem depois, né? Foram os gregos que fizeram os decassílabos, dodecassílabos. Então, quando é acróstico, é muito mais fácil de decorar. Quando tem paralelismos, né? É muito mais fácil de você decorar. Né? Então, a Bíblia, na verdade, é quase um saltério, né? Sim. Muita coisa na Bíblia é feita dessa forma, né? Para você decorar, para você lembrar. Sim. E, cara, esse é um costume que a igreja perdeu. Até 200 anos atrás. Século XVIII, século XIX, cara. A igreja cantava os salmos. O que o Novo Testamento diz? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Cante salmos. Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriague com vinho, mas se encham do Espírito, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja perdeu esse costume. Né? E veja, se você canta o Salmo 23, se você canta Isaías 53, a gente tem, né, o Projeto Sola, né, uma banda moderna, né, que tem isso, né, de canta Colossenses 1, ele é a imagem do Deus invisível, né? Veja, está cantando a Bíblia, cara, está cantando a palavra. Eu vou cantar a tua palavra, é isso que o salmista diz, né? Então, e ele vai cantar porque todos os mandamentos são justos. Agora a gente canta A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Não dá para descer um negócio desse, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Aí é para chorar o negócio desse aí, né? O cara deixa de cantar. Olha, Isaías, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, né? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Né? Então a gente deixa de cantar essas coisas que são inspiradas por Deus para cantar esses cânticos aí meia boca, né? Sem futuro.
é complicado. Eles têm que... Por isso que tem muitos cantares aí que tem que resolver essa situação. É mesmo. O que mais? Adriano não se pronunciou, não. E assim a gente... Acho que conclui isso aí. E é o finalzinho do Salmo, Fechamos com isso aí, né? Uhum. Então vamos fazer um repasso. O que é que tu acha? Vamos fazer um repasso aí. O que foi que a gente viu, né? Primeiro, a autoria do Salmo, a gente não sabe. Se você chegou aqui atrasado, a gente não sabe a autoria do Salmo. Não é que a gente aqui do Jornada pela Bíblia não sabe, é que ninguém sabe, tá bom? Se alguém chegar para você e dizer assim, eu sei quem foi que escreveu o Salmo 119. Aí você já manda queimar, né? Anátema, né? Igual o Paulo diz, né? Amaldiçoa. Não tem como saber. Isso não tem como Mas eu acho que foi Esdras. Eu tô do time Esdras. Tá no time Esdras? Eu acho que eu também estou com Esdras. É um salmo muito interessante. O que mais? E Esdras era um escriba, né? Versado na lei, né? Enfim, a gente vai conseguir achar argumento para todo lado aí, mas... Tinha muitos levitas naquela época, né, que vieram e tal. Deram muita ênfase aos levitas. Então dá para entender que acredito que os salmos que não tem assinatura são dos levitas daquela época. Eu acredito nisso. Alguns, né? A gente falou sobre que todo verso do salmo fala um pouco sobre a palavra, né? E usa vários sinônimos: a lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra, ordenanças. Apenas 2 versos não tem nenhuma menção a um desses sinônimos, o 122 e o 132. E depois a gente começou, a gente falou também sobre, rapidinho de ler o salmo, são só 18 minutos de leitura desse salmo. Ó, nessa live aqui já daria para ter lido esse salmo 3 vezes. Ainda sobrava 5 minutos para ir no banheiro, né? Para beber uma água. A gente falou que a palavra de Deus promove a felicidade, versos 1 ao 4. A palavra de Deus promove pureza, versículo 9. Como pode o jovem andar puro. A palavra de Deus traz felicidade, versos 44 e 45. A palavra de Deus traz esperança, verso 49. A palavra de Deus traz sabedoria, versos 97 ao 104. A palavra de Deus traz luz para a vida, verso 105. E a palavra de Deus é instrumento de louvor, versos 171 e 172. Amém. Se você chegou até aqui, tem alguma dúvida, alguma coisa, essa é a hora. E eu terminaria dizendo, não negligencie a palavra. Isso, a palavra, olha como a palavra era importante para esse salmista. Olha o tanto que a palavra, olha o poder que essa palavra tem na vida daqueles que se debruçam sobre ela. Esse poder de transformar bandido em gente boa, de transformar assassino em cuidador de pessoas, de transformar o mais mentiroso na pessoa mais honesta do mundo, de transformar o mais pecador na pessoa mais santa que busca imitar Jesus. Isso é a palavra, não é Renato, não é Cado. E às vezes é engraçado, as pessoas, a gente prega alguma coisa, ou faz uma publicação, ou faz alguma coisa no story, o pessoal fala amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, mas essa palavra não é nossa. Essa palavra é de Deus, é de Jesus Cristo, é do Senhor. Por isso que é tão poderosa. Não é porque eu estou falando, não é porque Cado está falando, porque PC está falando, não. É porque a gente é somente um porta-voz da palavra poderosa de Deus. Então, eu terminaria com isso. Vamos valorizar a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Quanta gente não tem a Bíblia empoeirada, não sabe nem onde está Mateus. Eu uma vez estava conversando com a pessoa, ela disse, Jesus... Eu disse, não, porque Jesus mandou batizar, né, em nome do Pai, do Filho, fazer discípulos. Ela disse, mas isso aí está no Velho Testamento, né? Não sabe nem o que está falando, cara. Olha só, né? Então, assim, e a pessoa tem 20 anos que está numa igreja, né? Então, ele não lê a palavra, cara. É loucura. Pois é, essa é a Eu pensava que era alguém de fora da igreja. Não.
que disse isso. 20 anos, inclusive era secretária da igreja. Uma igreja aí que eu fui, né, que eu conheci essa pessoa aí. Olha só, cara, a pessoa meteu uma dessas dizendo que Jesus mandou batizar no Velho Testamento, cara. Então, assim, é coisa de doido, mesmo, é coisa de doido. Por quê? Porque as pessoas não leem a palavra. E por isso que eu acho que é muito pertinente o nome da nossa página, o tema da nossa página é Jornada pela Bíblia. Eu sempre levanto um tema, uma vez ou outra, eu digo, jogo lá no grupo, né? Pensei, ei, Cado, vamos falar disso aqui. Cara, isso aí não está na palavra, vamos ficar na palavra, vamos ler a palavra. Vamos... vocês sempre prezam por isso e eu acho que é muito... Aí sempre tem essa briga, né? Pois Fica é. na palavra ou a gente vai falar sobre coisas genéricas, coisas da atualidade, né? Não, vamos... Tem muita coisa ainda para descobrir da palavra. Caramba, eu tenho 23 anos de... 23 anos já, agora em maio, né? De fé. Esse ano eu acho que aprendi, nesse plano de leitura, eu acho que eu aprendi mais coisas do que eu aprendi nesses 23 anos. Tem coisa que eu fiquei, caramba, como é que eu não sabia disso? E teve vários momentos muito, muito bons de aprendizado, mas ontem eu estava, a gente está estudando Salmos, né? Agora, né? E eu estou atrasado lendo Salmos, e eu tenho o hábito de botar, eu uso aquela versão, poxa, não Bible, não, aquela outra, YouVersion, né? YouVersion. A YouVersion. Aí eu coloco para ler para mim, né? Eu tô seguindo esse roteiro de leitura, só que em inglês, né? E aí eu tava me arrumando para o evento que ia ter ontem à noite, e eu tava ouvindo um salmo que eu nunca tinha ouvido esse salmo. Eu fiquei, caramba, como esse salmo é bonito, né? O finalzinho daquele salmo lá, né? E caramba, do nada assim, né? Do nada você descobre um salmo que glorifica a Deus de uma forma que você vê, caramba, como é que esse homem construiu esses 3 versículos de uma forma tão maravilhosa, né? E acredito que salmo é isso, né? Não lembro qual foi o versículo que a gente usou que fala sobre a palavra é como se fosse gostosa, né? É o versículo 103, né? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Caramba, eu acho isso tão fantástico de você descobrir, né? Você vai descobrindo, degustando ela, né? Ruminando ela, né? Você vai descobrindo uma coisa nova, né? Para mim a palavra tem que ser isso, né? Tem que ser esse desejo, né? E a gente tem esse roteiro de leitura, né? Tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler para seguir esse roteiro de leitura, para não se perder, porque às vezes o cara não tem que ler, aí o cara vai deixando, nunca mais lê, né? Não, tem que seguir esse roteiro, né? Mas tem que seguir esse roteiro, mas tem que se deliciando com a palavra, né? Descobrindo versículos novos, descobrindo coisas que você nunca tinha visto, né? Tem que ser assim, senão não acontece, né? Senão vai ser aquela palavra dura, difícil, vai ser ruim de ler, vai ser complicado, vai ser chato, né? Tem que ter sabor, né? Tem que ser delicioso essa leitura da palavra. Mas é isso, não negligencie, mas ame da forma que esse salmista ama a palavra, né? Que ele quer ler sempre. A palavra é a lâmpada, a palavra me guia, a palavra me dá esperança, a palavra me dá alegria, sabe? Tem que ser dessa maneira, né? Senão vai ser somente um estudo só para bater tabela. Só você vai ler, vai entrar aqui, vai sair aqui, não fez mudança nenhuma. Mas quando você descobre detalhes da palavra de Deus e vê que isso pode mudar você, né? É outra coisa. É outra coisa. É verdade. É verdade. E eu acho que não tem muito mais o que falar. A palavra é tudo isso que a gente viu, né? Seja, isso que você falou, acho que é bem completo. Então, de novo, vamos mergulhar nessa palavra. Vamos entrar nessa
como o nosso nome, né? Jornada. Vamos entrar nessa jornada aí pela Bíblia e estudar a palavra de Deus, se debruçar para a gente conseguir ter tudo isso. E quem sabe, na velhice, daqui a uns anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer tudo isso que o Salmo está dizendo. Eu sei que a palavra é isso porque eu experimentei disso. Ela me deu consolo nisso, ela fez isso comigo, ela me transformou nisso, ela me iluminou. Naquele dia lá, quando eu estava perdido, naquela fase da minha vida, a palavra de Deus iluminou, né? Então a gente vai conseguir fazer isso de próprio testemunho, né? Que como esse salmista. Então, acho que é isso aí. Pessoal, obrigado a todo mundo que veio até aí, né? É muito bom estar com vocês. Acho que a gente podia finalizar falando do bússola, né? O que tu acha? Pode falar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. É tudo isso que a gente acabou de falar. Estamos finalizando aqui a live, mas se você quiser aprender a interpretar a palavra do Senhor, vai no link da nossa bio. Lá você vai entrar para a nossa turma do curso A Bússola da Bíblia. E lá você vai conseguir interpretar a Bíblia por suas próprias contas, né? Então você vai aprender ferramentas para conseguir interpretar a palavra de Deus de maneira sadia, respeitando os contextos, entendendo que cada tipo de texto exige uma interpretação diferente, recursos para interpretação bíblica, né? Enfim, vida devocional, é bem completo. Então, vai lá no link da nossa bio, entra para a nossa turma, no nosso curso A Bússola da Bíblia. Os professores estão aqui com vocês, né? Cado e eu, né? Nós estamos aqui. Então, vamos encontrar lá na nossa turma do curso A Bússola da Bíblia, que você vai ter acesso a esse material que vai te ensinar a interpretar bem essa palavra, para que essa palavra bem interpretada possa fazer tudo isso na sua vida, não somente na vida do salmista, mas na sua vida também. Acho que é isso. Sim. Amém. Deus nos abençoe. É isso. Semana que vem tem live? Se Deus quiser, se Jesus Deus abençoe, Elaine. Se Jesus não voltar, né? Acho que a gente está por aí. Se Deus permitir, vamos falando. A gente está dentro dos salmos, né? Então acho que a gente vai continuar nos salmos aí. Vamos ver como é que a gente faz. Tem os temas, né? Mandem aí os temas, que a gente está anotando os temas das lives. Mandem aí, ó. Manda em DM os temas. Se você quiser, mande lá no nosso direct. Faz uma live sobre esse tema, faz uma live sobre aquele tema, né? Que a gente vai fazendo isso. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado pelas orações. Ore pela gente. A gente precisa das orações de vocês. É trabalhoso fazer coisa aqui para a internet, dá muito trabalho. A gente não vive disso aqui, né? Então a gente tem os nossos trabalhos, as nossas obrigações, né? Então às vezes é meio cansado, às vezes é meio corrido, mas contando com as orações de vocês, a gente consegue seguir adiante. Pessoal, obrigado. É isso aí. Até mais. Até mais. Abraço. A gente se vê na semana. Boa semana para vocês. Valeu. Tchau.